até o preço muito baixo, ele gera insegurança para quem está comprando. Sim, sim, sim. Né? A gente associa qualidade a preço. Certo ou errado é outro papo, mas tem essa associação. E eu prefiro sempre vender qualidade do que vender preço. Sim, com Tá? certeza, com certeza. Então, e quando você vende qualidade, você tem um cliente para sempre. Se ele Exatamente. ficou contente, Fidelizado ali. fidelizou. Preço, esse cara comprou hoje de você, amanhã do outro, amanhã, e vai. É. Ele é um cara atrás de leilão. Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o ilustríssimo Márcio Miranda. Fique à vontade, Márcio, para se apresentar ao Olha, nosso o público prazer aí. é todo meu, recebido magnificamente aqui nas instalações da DAP, o pessoal todo. Eu trabalho com consultoria, trabalho com mentoria, treinamento, enfim, sou uma pessoa de campo, Legal. pasta na mão, e o papo hoje é reto e prático. Bom, prazer estar aqui contigo, Márcio. E, cara, a gente acabou de ter um treinamento aí com o Márcio, pessoal. Super indico o trabalho dele, tá? Espetacular aí. Trouxe não só, né, a bagagem toda de toda uma carreira, mas insights maravilhosos aí até para outros negócios, né? Foi muito bom mesmo. Sou muito grato por isso. Que legal. Eu sempre inicio o DAPcast aqui pedindo para a pessoa falar um pouquinho da carreira profissional e tudo. Você, eu sei que tem uma bagagem imensa, mas conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Legal. Eu comecei muito cedo lá nos Estados Unidos, eu estudei engenharia lá. Ah, bacana. Fui selecionado na faculdade ainda, por uma empresa de guindastes. Daí comecei como trainee, fui subindo, cheguei a vice-presidente nessa empresa lá nos Estados Unidos. E no momento adequado eu consegui uma oportunidade de comprar a empresa no Brasil. Daí eu voltei dos Estados Unidos para cá, depois de muitos anos lá, e sempre tive de alguma forma, direto ou indiretamente, ligado a equipamentos industriais, a esse mundo da indústria. Eu também represento máquinas operatrizes da Rússia. Então Legal. é interessante. De uma forma, as pessoas falam: puxa, Márcio, você trabalha com indústria farmacêutica, trabalha com aviação, mas vamos dizer, as bases sempre foram na indústria. Tá, legal. E hoje você trabalha aí com a parte de mentoria, os treinamentos e tudo mais, né? A gente trabalha bastante o treinamento de vendas, de negociação e de otimização de processos, de prospecção, de fechamento. Porque num mundo onde tudo está virando commodity, tudo está muito parecido, ou você se diferencia ou você vai morrer num leilão de preço, onde a lucratividade vai embora e possivelmente a sua empresa também. Exatamente. E a gente estava falando, eu falei aqui com a Patrícia Zucco, que ela também é da parte de negociação aí. O negócio, na verdade, ele tem que fazer sentido para os dois lados, né? Uhum. Aquele pensamento antigo que a gente era propagado de o pessoal vender cobertor na praia. Geladeira para esquimó. Geladeira para esquimó. Cara, tem que fazer sentido para os dois lados e é aquela coisa de o preço, né? O preço tem que ser justo, é claro, mas vai pagar pela capacidade da pessoa de resolver problemas. Uhum. Ele compra uma solução, né? Isso, Ele não compra nem um produto, nem um serviço. Agora, o comprador, ele é treinado para tentar extrair o máximo de desconto, de condição, etc., de prazos do vendedor. E hoje eu diria que o comprador está melhor preparado do que o vendedor. Então você vê vendedor já entrando dando desconto, não segurando o preço, não conseguindo diferenciar, não conseguindo levar a conversa para valor. E aí fica tá caro, tá barato, que não é nem uma negociação, é uma barganha de fim de feira. Sim, sim, Né? sim. Muito pobre a argumentação, porque você consegue fazer um negócio que é interessante para os dois lados. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de viajar para fora. Tá. E eu fiz uma parceria com a TAM. A TAM me pagava em passagens de primeira classe, que eu do meu bolso não ia comprar. Tá. Tranquilo. Então, mas ela pagava com muitas passagens. E eu ia para os Estados Unidos, para a Europa, onde estava a TAM, e fazia palestras, treinava as agências de viagem, as grandes operadoras lá, etc. A TAM sempre tinha na cabeça que ela nunca pagou pela consultoria, nunca pagou pelo treinamento.
eu tinha na cabeça que eu sempre viajei para a Europa e os Estados Unidos sem gastar $1. Então, essa é a melhor parceria, onde os dois lados falam, Ganha, ganhei, ganha, né? ganhei, ganhei, ganhei. E ela perdurou muitos anos por isso. Cara, que bacana, bacana mesmo. E nós estávamos falando anteriormente, né, sobre o valor, né? A Uhum. proposta de valor, né? Talvez isso que você falou do comprador estar mais bem preparado, talvez o vendedor não tenha aquele conhecimento a fundo da solução, do problema que ele está resolvendo e desse valor, né? De abrir os olhos ali do comprador para mostrar, ó, tem o fulano, Bertrano e eu. Eu sou o cara que você deveria por causa disso, disso e disso, né? Exatamente. E muitas vezes o vendedor tem medo, inclusive, de, entre aspas, peitar o cliente. O Exatamente. que é peitar? Falar, olha, talvez você não está enxergando uma oportunidade aqui, ou tem uma solução mais ampla que engloba isso, isso e aquilo, ou seja, discordar de forma inteligente, Sim, respeitosa, claro. tal, mas mostrar para o cliente que naquele assunto talvez o maior especialista seja você e não o cliente. E oferecer alguma coisa que o cliente nunca tivesse pensado. Aí ele valoriza você. Porque senão é só concordar com ele. Ele especificou, você cota. Puxa vida, isso o sistema qualquer, um aplicativo, daqui a pouco está fazendo. Sim, Não precisa mais da figura do vendedor. O vendedor é um consultor. Ele, na verdade, que se fala muito em venda consultiva, mas na prática ela não rola. não rola, Porque o cara tem medo de discordar do cliente ou de propor uma solução diferente. E aí acho que esse é o caminho para o vendedor de sucesso hoje. A partir de agora, porque senão os aplicativos da internet, os PDFs da vida, tomam conta de tudo. vai resolver o problema sem ter essa figura do vendedor, né? Você entra às vezes num WhatsApp para pedir uma informação ou num site, daí entra aquele chatbot com inteligência artificial, responde praticamente todas as suas perguntas, mas nenhum consegue extrapolar aquelas perguntas que foram feitas e sugerir algo novo que não foi É, mencionado ali. ele está limitado ao algoritmo, né? E o Exatamente. ser humano é o diferencial, né? É ele que vai fazer, né, a cereja do bolo, né? É isso aí. E cabe ao vendedor ser profissional. Profissional para mim é isso. Sim, sim. E falando dessa parte de vendas consultivas, né? E o nosso público aí é a indústria, né? O pessoal da indústria. No B2B, fala muito, né? B2B, negócio para negócio, negócio. Só que não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo, né? Não. O cara tem que sentir o mercado e ele desenvolvendo ali, claro, trazer ferramentas, trazer pessoal capacitado como você e tudo, mas saber mexer o doce ali, né? Saber o ponto, né? Cada caso é um caso. A verdade é Sim, essa, né? Então, o vendedor, muitas vezes, ou ele não está preparado, ou não tem tempo, ou tem preguiça, vamos falar em português, claro, e não pesquisa o cliente, o mercado do cliente, o cliente do cliente. Que é tá. isso, é que alguém está comprando uma solução. Se ele não conhece o mercado do cliente, como ele vai sugerir uma solução? E isso cada vez está mais fácil, porque você tem o LinkedIn com muitas informações, tem várias plataformas que você consegue checar e obter informação, mas precisa fazer a lição de casa, Sim. né? Se vai na raça direto para a reunião, você não vai ter mais sucesso. E se já fala que é consultiva, né, cara? O cara tem que consultar muita coisa para ele estar bem preparado, né? Nós fazemos aqui, no grupo DAP, a gente entrega soluções, adequação NR12, automação industrial, montagem de máquinas e equipamentos. Mas uma coisa que a gente notou de um tempo para cá é que a gente trabalhava numa forma muito mecânica, meio que robótica. Então, hoje, a gente está quebrando isso, né? Quebrando os Uhum. processos, construindo novos, né? Novos ali, atualizados, vamos dizer assim, para que a experiência do cliente seja desde de quando chegou a demanda aqui, até se a gente converter ou entregar ali o projeto ou a solução, para que ele tenha uma boa experiência, né? Isso é o que vale, né? Isso que vai causar retenção e todas as outras É coisas, cada né? momento, né? Você vê, muitas vezes você embarca numa companhia aérea, foi tudo bem, mas perderam a sua mala.
Você vai falar, essa companhia não presta. De repente era terceirizado o serviço. O serviço não é a TAM, a Gol, a Azul, sei lá, que prestou. Sim, Aquilo é sim. terceirizado. Mas, para todos os efeitos, você voou com uma daquelas companhias e eles perderam a sua mala. Ou às vezes você está num voo, a comissária pula a sua fileira, porque eles separam, se você está no meio do avião, o pessoal que vem de trás, o pessoal da frente, às vezes esquece de servir uma Coca-Cola naquela fileira. E eu já vi gente reclamando, poxa, me ignoraram, eu vou fazer uma avaliação, porque não deram uma Coca. Então, atenção ao detalhe, as pessoas são cada vez mais exigentes também, Sim, tem muita concorrência, tem um poder de escolha. Você vê a telefonia, antigamente quem tinha a linha telefônica já estava no lucro. sim, Hoje, se o sinal está fraco no quarto subsolo de um prédio de concreto, você está reclamando. exatamente. Mudou. E quanto mais concorrência, mais profissionalismo, mais exigência você tem do mercado, melhor deveria ser o serviço prestado. Sim, sim. Olhando por esse lado e a era da tecnologia, né? é, a gente tem, por um lado, as pessoas mais críticas, né? Uhum. Quanto aos serviços e soluções prestadas, mas também você tem muito suporte tecnológico, né? Hoje. E a gente estava falando sobre isso, e algumas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de, ou talvez por uma resistência, né? Uma resistência ao algo Ao novo, novo, né? A ao novo, mudança. exatamente. Não sabe que pode utilizar aí dessas tecnologias, né? Isso me lembra quando começou a internet. As pessoas falam, isso, isso é moda, Não isso vai não vai vingar, não vai. vingar, isso é bobagem. Gente, daí nós tivemos uma outra onda na época da pandemia, que eram as reuniões virtuais, os caras falavam, mas isso vai acabar logo, já vamos voltar ao Verdade. normal, etc. Que normal? Hoje 80% das reuniões são virtuais. Você manda uma proposta de milhões por um PDF que vai anexo no WhatsApp ou no e-mail. Exatamente. Né? Então, essa mudança, eu acho que o maior impacto, inclusive, vai ser a inteligência artificial, vai ter um impacto maior do que a própria internet, porque hoje você, com aplicativo grátis, cada dia aparecendo um aplicativo chinês novo, todo santo dia tem uma novidade, mas todo dia mesmo. E cada vez melhor, cada vez reconhecendo foto, reconhecendo vídeo, imagens. Eu vou falar, eu comprei um pebolim chinês para o meu filho. Então veio o pebolim, uma caixa desse tamanho e tal, todo desmontado, e a instrução em chinês. Falei, tô roubado, agora tô roubado. E o outro falando, vai montar, criança com brinquedo novo, vai montar. Falei, eu vou montar, mas pô, dá um tempo, tá em chinês. Daí eu falei, pô, claro. Liguei a câmera do celular, ChatGPT, tá em Tradução. tradução direto, passo a passo como montar. É isso que não existia 2 anos atrás. É, É essa a revolução. Então você vai, tem hotéis, tem hoje aeroportos que faz o reconhecimento facial, escaneia o seu QR Code do boarding pass ali do embarque e diz até onde vai ser o portão, se o voo está atrasado, não está, tudo automatizado. Não tem mais ninguém te atendendo. Como é que eu vou resistir a isso? não tem como, Não né? tem como, tem óculos já com inteligência artificial. Sim, sim. Quando a gente viu aqueles. Eu fui num workshop uma vez sobre indústria 4.0 e tinha lá, né, aquele óculos da Microsoft para realidade aumentada. Uhum. Pô, você olhava naquilo lá, eu imagino que daqui um pouco, né, não vai ser daquele tamanho, claro, vai ser um óculos normal, e você já vai ter muito mais tecnologia embarcada do que tinha antes, Com certeza. né? Porque, como você falou da IA, né, que você tem lá, IA lá para o seu negócio, nós também já estamos criando uma pra gente aqui e tudo mais. E, cara, isso é possível. E como você falou no treinamento, não precisa de investimentos altíssimos, né? Muito mais interesse do que investimento. É isso mesmo. E está disponível. Tá disponível, Quer E dizer, se a pessoa não trouxer isso pro negócio, ela vai ficar para trás, a né? empresa vai ficar para trás, ela vai ficar obsoleta. E, olha, um concorrente hoje consegue entrar nesse mundo da inteligência artificial sem grandes investimentos. Então, a Sim, barreira de entrada é muito pequena.
Sim, É diferente de uma indústria, o cara tem que ter maquinário, tem que ter know-how, tem que ter instalação, etc. exatamente. O hardware é muito grande, É né? muito grande. Então, existe uma barreira. Agora, inteligência artificial, não. É um celular ou é um computador e pronto. Tá na nuvem lá, Tá trabalha lá, em nuvem, você não precisa de acabou. servidor, você não precisa de nada. Nada. E funciona maravilhosamente bem. Cada dia melhor. É. E o que eu vejo muito que eu acompanho o seu LinkedIn e tudo mais, eu vejo muito que você coloca até uns treinamentos sobre IA, sobre, né, para o pessoal ter mais informação. Como você imagina aqui 2 anos, por exemplo, a área de negociação comercial das empresas? Como você imagina assim que vai estar? Olha, já está sendo, na verdade. A gente alimentou, nós fizemos um GPT, que é um plugin dentro do ChatGPT, com todos os podcasts nossos, com livros, artigos, todo o material. E daí, quando eu pergunto alguma coisa, ele responde como se fosse eu, baseado em Certo. toda aquela informação que tem. E o que acontece? Cada dia, a inteligência artificial ela vai sendo treinada, ela vai acumulando dados, memória, e ela vai agir como se fosse você. Então, me prepara uma proposta. Ela sabe o jeitão que eu quero da proposta. Me prepare uma argumentação, o script de um vídeo. Ela prepara tudo, absolutamente tudo, e com perfeição, que não acontecia 1 ano atrás. Nós estamos falando de uma tecnologia que está disponível tem 2 anos. Sim, Está na infância, nem na infância ainda. Você verdade. imagina daqui a 2, 5 anos. Tudo vai girar em torno disso, mas Sim. não tem a menor dúvida. E assim, a gente fala aqui no Dapcast, a gente fala muito sobre tecnologia, inovação e indústria 4.0, mas a gente também fala do o alerta, né? O presta atenção, vamos dizer assim, que a gente faz aqui é o quê? A pessoa absorver conhecimento, como ouvir um podcast, assistir, né? Sobre o assunto, para quê? Abrir os olhos, né? A gente não tá aqui colocando medo em ninguém que você vai perder o seu emprego, ou pô, trabalho no Uhum. comercial, amanhã eu tô desempregado. Cuidado, né? É um alerta. Eu não vou falar que você vai estar desempregado, mas é uma ameaça verdadeira. Então, né? Há uma forte possibilidade. Sim. Né? E tem aquele, você vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Não é isso. Não, Você vai perder para alguém que usa inteligência artificial. exatamente. Porque uma pessoa que manja de inteligência artificial, ela pode substituir tranquilamente 3 pessoas hoje. Aumenta a produtividade, né? Aumenta a produtividade, é 3 em 1. É, E, gente, pelo amor de Deus, ela faz cálculos em Excel, ela faz imagens, ela ajuda a editar vídeo, ela ajuda a formatar uma proposta, responder objeção. A gente estava fazendo um treinamento de uma incorporadora de imóveis de luxo e o pessoal, bom, como é que o cliente reagiria, um prospect, a esse lançamento? A gente subiu o folder, pegou o PDF, alimentou o ChatGPT. Quais seriam as 10 principais objeções ou dúvidas por pessoas que estivessem visitando o stand? Começou a listar. Tum, 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 tum. Como nós devemos responder cada uma delas? Me dê 3 alternativas. como reagir a cada objeção, né? Cada objeção. Faça um script de vídeo para eu colocar no Instagram, vendendo esse lançamento e cada script falando de uma das objeções. Acabou. Aquilo que demoraria 1 semana, 10 dias, de uma equipe boa de cabeça para Sim, montar, sim. quase montou em 5 minutos. Eu não vou usar isso, eu vou ficar para trás. Sim. O pessoal, há prós e contras, né? Como tudo na vida, né? Mas o pessoal que é contra, para o pessoal que é contra, né? Na verdade, a inteligência artificial, ela não tira, né? A criatividade ainda continua Não, no humano, ainda, né? Capacidade analítica, tudo isso ainda é de humano. interpretar respostas, né? Interpretar. Porque é o ser humano que faz o prompt, é o ser humano Uhum. que escreve. Você até citou ali o nome, falou. Antes do prompt, eu peço para ela fazer algumas perguntas, né? Para ir Exatamente. lapidando isso, né? Olha, existe aí todo um estudo que o sucesso da inteligência artificial depende basicamente do que você alimenta antes de fazer o prompt. Tá. Então você vai colocando informação, advogados. O cara coloca 3.000 páginas de processos, de jurisprudência, etc. Daí quando ele faz a pergunta, a inteligência artificial já sabe onde ela busca, já sabe o que existe e dá uma resposta muito próxima
ao correto, à realidade. Não é só, me diga como fazer isso ou fazer aquilo. Isso é muito Não. infantil, gente. E é muito vago, né, para ela. Vago. O cara falou uma vez, ô Márcio, quer saber se o seu prompt, falando do prompt, tá legal? Pega um pedacinho de post-it ali, por uma pessoa que não conhece, escreve o seu prompt e cola ali para ele, ver se ele vai resolver com aquela informação que você deu. Entrega para ele, Me resolva as objeções de preço, cara. Do quê? Onde? Quais? Do que assunto que a gente tá falando. Né? Então, é a mesmíssima coisa. Cara, e o que você falou aí, a gente está trabalhando na construção da nossa IA lá e tudo, e o Lino, que ele veio aqui da Upcast, está desenvolvendo para a gente, ele falou que ele usa o termo alucinar. Porque o que acontece? Quando você vai alimentando, né, e vai lapidando, aí o que ele tá fazendo? Aí tem as respostas, né? As várias respostas, e ele vai vendo uma a uma para ver se ela não vai alucinar. Porque, cara, pode ser que ela dê uma resposta errada. Mas como que você corrige isso? Alimentando com informação correta, pegando aquilo, retrabalhando. Porque é um processo de melhoria contínua. Isso. É ou não é? É aquela coisa, vamos fazer mal feito, não vou dizer mal feito, tá, gente? Vamos fazer com as ferramentas que a gente tem hoje e depois a gente vai melhorando. A verdade é essa, né? Vai realimentando. Porque se você buscar algo perfeito, nunca vai ter. Nunca vai ter. Né? E você não vai sair da inércia. Então faz, e depois conforme você vai alimentando, né? Ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo e melhorando a capacidade ali de resposta. Então, olha só, vamos falar do ChatGPT, tem o Claude, tem todos. Sim, tem Gemini. Nossa, agora tem o do Musk também, tem todo mundo. Tem os chineses. Tem. Legal. Mas, por exemplo, eu uso o ChatGPT pago, R$100 por mês. Muito bem, ele armazena todas as informações. Então, se amanhã eu perguntar alguma coisa da mentoria que a gente faz, ele tem toda a informação, tudo que a gente já falou de mentoria, ele já vem direto, não tem que começar do zero. Você já armazenou, é um banco de dados. É um banco de dados, vai ficando, tem memória. Não é aquela memória que apaga quando você fecha o programa. Tá lá. E os dados, né? A gente costuma dizer que os dados é o novo petróleo e tudo mais. Só que assim, o dados ele tem que ser processado, né? E a IA já faz isso. Quando você joga para o algoritmo dela ali, ela vai criando aquela inteligência sobre aquele determinado assunto, ela vai processar os dados que antes eram seus? Sim, só que estava tudo disperso. Não tinha uma conexão entre eles. Exatamente. Ela faz análise, faz a correlação. Isso. Nós temos fórmulas de Excel que tem 36 variáveis. Você imagina fazer isso na mão? Nem nunca. Poxa. Aliás, a IA ajudou a escrever a fórmula e daí a gente alimenta a fórmula e ela processa os dados. Nossa, é muito louco. E só para esclarecimento para o nosso público aqui, o prompt, né? Vamos esclarecer porque a gente está falando prompt aqui, mas eu e você sabe o que é. Então, esclarece para a gente o que é o prompt, né? Para a galera. O prompt é a ordem, é o comando que você dá para a inteligência artificial, qualquer uma delas, poder te dar a resposta. Sim. Então, vamos dar um exemplo bem prático. A gente estava fazendo uma convenção em Orlando, sobrou um dia. Falei, vamos gravar. Eu estava com o Denis, que é meu filho. Vamos gravar? Vamos. Onde nós vamos gravar? A gente conhece bem a cidade. Falei, peraí, antes da gente começar a inventar, deixa eu jogar aqui. Olha, estou em Orlando, o dia está com bastante sol, eu comecei a dar os detalhes. Sim. Quero gravar um vídeo disso, daquilo. Tenho a pretensão de deixar esse vídeo com no máximo 2 minutos, de uma forma informal, gravado com um celular, assim. Você falou até as ferramentas que você tinha. Quanto mais o alimento, melhor vem. Senão começa o delírio. Venha de um helicóptero desse, com um drone e tal. Não, é com o celular ali. Vai em tal lugar, fala sobre isso. Vai em tal lugar, fala sobre aquilo. Escreveu até o roteiro. Olhe para a câmera, sorria e diga tal coisa. Tudo pronto. Sim. Gente, isso não tem preço. É produtividade, né, cara? Então... Você faria? Sim, você faria. Mas quanto tempo você demoraria? E até para pensar onde eu vou. Mas será que lá eu falo disso ou falo daquilo? Quantas ferramentas você teria que utilizar? E entrar no Google e ver? Com certeza. Muita coisa. Nenhuma só ferramenta. Bem pronto, mastigado. É ou não é? É uma revolução mesmo, né? E assim, né? Como a gente tem a missão aqui de compartilhar a tecnologia, a indústria 4.0, eu acho que
as IAs da vida, elas estão deixando a tecnologia acessível a todos. Uhum. Não tem pirâmide, não tem, né, não é escalonado, não. Todos, porque tem versão gratuita que você faz muita coisa, cara. Olha, vamos Muita coisa. falar de linguagem. Eu estudei com Fortran. Quem não sabe o que é Fortran, é o que programava aqueles cartões perfurados para banco de dados, para tudo. Ah, É um negócio do século passado. Bom, mas era o que tinha, era o máximo. Quem sabia mexer com Fortran era gênio, entre aspas. Você precisava conhecer uma linguagem de comandos. Hoje você liga o celular, você fala com a inteligência artificial. Quero fazer isso, como nós dois estamos conversando. sim, sim. Ela interpreta, traduz e te dá um output, ela te dá um resultado de acordo com o seu entendimento. Não é uma linguagem de máquina. Ela fala em português claro. Então, gente, não tem... Você escreve um livro, nós estamos discutindo isso aqui agora. Sim, sim. Você dá o tema, você dá o tópico, dá o jeitão, daqui a pouco, em 10 minutos, está pronto um livro. E Sim. bem legal. Bem legal. Então, puxa, agora você que está nos assistindo, o que está impedindo você, sua empresa, de utilizar a inteligência artificial? Sim. E aí, voltando a falar de perder emprego e tudo mais, gente, se você usar a IA e tiver mais produtividade, sobra mais tempo para as outras coisas que são mais difíceis, coisas que vai Estratégicas. demandar estratégia, vai demandar uma inteligência maior, humana, né? Como é o assunto que a gente veio, que a gente começou aí, a negociação, ou não é? A gente Claro. acabou de falar, pô, tem um monte de processo, então a automação ela é benéfica, desde que bem planejada, Bem não é? utilizada, etc. Bem utilizada. Então, por exemplo, se eu pego muitas informações, eu vou negociar com uma empresa. Falo, analise esta empresa, analise os concorrentes dela, analise o mercado dela e faça um resumão para mim. Gente, quem vai negociar sou eu. Mas esse é um trabalho que eu demoraria 2 dias para fazer. Daqui a pouco, em 5 minutos, eu tenho tudo mastigado. Quem é a empresa, quem é o mercado, quem são os concorrentes, qual é a tendência, o que vai Sim. acontecer lá, qual é a previsão. Acabou. Até pesquisa de mercado, né? De Com economia, certeza. disso, né? Se tem ações abertas, como que tá a empresa, Se está contratando, está demitindo, está Exatamente. crescendo, está encolhendo. Essa é a análise. Agora, a solução está aqui. Você vai usar, você vai interpretar isso. Ah, mas isso está tolhendo a criatividade, etc. Gente, não é. Então eu vou andar a pé porque o carro ele é automático e ele está tolhendo a minha individualidade. Não, ele está me levando mais rápido a um outro lugar para eu fazer o que eu tenho que fazer lá. Que é Exatamente. basicamente a inteligência artificial faz. Então esse preconceito é meio absurdo. Eu vejo. E outra, né? O ser humano está trazendo isso, né? Como forma de ajuda, né? Ajuda no quê? Qual que é a moeda mais cara que existe? Tempo. Tempo, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que economiza tempo, ou, né? Porra, por que não usar, cara? Porque Com não é? certeza. Você vai produzir muito mais um tempo E menor, possivelmente com mais qualidade, mais menos qualidade, erro, menos erro. né. Então, e o computador, eu fazia tudo à mão. Gente, que tudo à mão. Hoje você dita, o sistema transcreve, esquece inteligência artificial, estou falando de aplicativo, Sim, celular. sim, sim. Você dita, ele pum, coloca tudo ali e ainda corrige, dá sugestão de linguagem, de gramática, etc. Não vou utilizar isso por quê? Porque o aplicativo vai substituir. Gente, isso é papo esotérico, não é por aí. E quem está a fim de crescimento profissional, crescimento financeiro, né? Porque o português, claro, todos querem, né? Trabalhar menos e ganhar Ganhar mais. mais. É E sempre sobrar mais tempo. e sobrar mais tempo para aproveitar o dinheiro que É, vai ganhar, né? é, Porque se você trabalha muito, ganha muito também, mas não tem tempo, não adianta nada, ou não é? com certeza. Então, a pessoa tem que pensar nisso também. E como a gente está falando de save de tempo, disso tudo, e a pessoa que quer crescer profissionalmente,
é um caminho. E a gente está falando aqui, o assunto de hoje aqui, a gente está falando de negociação, de B2B, né, de indústria, mas hoje a IA, cara, ela rompeu barreiras, para tudo dá para usar. Ela permeou toda a sociedade. Você vê que tem análise de radiografias que são feitas por IA. Sim. Você tem consultas que são marcadas automaticamente. Tudo tem a visão da automação ali. Agora, tem pessoas que ignoram isso. Eu falo, mas eu não gosto de tecnologia. Eu falei, qual foi a última vez que você foi a uma agência do banco? Ué? Jornal acabou, gente. Você tem o aplicativo do celular do banco ali acabou. Você nem sabe direito onde é a sua agência. Exatamente. Aliás, as agências, outro dia aconteceu um fato interessante. Eu estava pagando um condomínio da minha mãe, eu estava com um boleto, falei, eu vou na agência Bradesco. Eu estava no Morumbi, eu estava no Morumbi. Falei, vou pagar esse boleto aqui. Não tinha nenhuma agência do Bradesco no Morumbi que tivesse caixa. O caixa tradicional. Eu não estou acreditando nisso. Não tem. Perigoso você chegar lá, o cara não tá o celular, faz com o meu celular. Não é louco isso? Quer dizer, não ter caixa. Nós não estamos falando de tanto tempo atrás que tinham caixa. Você vê o que acontece, as agências estão diminuindo, estão sumindo, agências de banco, e tudo é online. E por um outro lado, se torna um pouco mais seguro. Tudo bem que, gente, a gente vai tratar um assunto bem bacana aqui também. Acho que no próximo da Upcast a gente vai falar sobre cibersegurança, né? Uhum. Também, quando você expõe os dados, tem sim, né, os hackers da vida que podem invadir e tudo mais. Para isso tem a cibersegurança que vai garantir, né, que isso não vai acontecer contigo. Mas pensa bem, você não vê mais. Eu mesmo, se pegar minha carteira agora, deve ter R$5 só. Uhum. Você não vê mais as pessoas com aquele monte de dinheiro na carteira. Cheque, lembra? Cheque. Você também vai ter agora a probabilidade de você ter caixas eletrônicos, que é um ponto de nego soltar bomba, né? Põe uma bomba lá, explode, os transporte de valores que os caras ponto 50 aí nas rodovias. Cara, vai acabar? Não, mas vai reduzir. Já está reduzindo, né? Porque as pessoas, se ela cria uma cultura de usar mais no digital, o físico vai diminuir. Vamos falar de aviação. O aeroporto, você tinha um cara para tirar a mala, um cara para colocar aquele tag na mala, Sim, o outro que emitia um boarding pass, um cartão de embarque, tal. Hoje você mesmo coloca ali no quiosque, você aperta o botão, sai pesa a etiqueta, mala, pesa, sai, você vai ali, despacha, você não tem mais nem o cartão impresso, você tem um QR Code, você mostra e embarcou. Se chegou dentro do avião, não tem mais o cineminha, não tem mais a televisão, tem o quê? Wi-Fi. Sabe? Baixa o aplicativo e você assiste o filme, o programa, o que você quiser ali. Ou seja, eu vi acho que era a Copa Airlines do Panamá, que falava, você traz o seu próprio entretenimento. Nós providenciamos o Wi-Fi, você vem com o celular. O cara tá economizando e ainda dando autonomia para as pessoas. Acabou. Esse é o mundo. Agora, brigar com isso é burrice. É aquela coisa, né? A gente falou que ele fazendo uma propaganda dessa é o política do ganha-ganha, né? Ele ganha que o avião não precisa ter mais toda aquela infraestrutura, fiação, aquela coisa toda. Aquela coisa. E já tá com o cara. E todo mundo tem o celular. Todo mundo tem, ele fornece lá a rede. Acabou. Tá bom pra você, tá bom pra mim. Esse é o melhor mundo. Bacana, bacana demais. As coisas, eu vejo assim, né? Como você falou, daqui 2 anos, como que vai estar, né? A gente não consegue determinar exatamente, porque, cara, há 2 anos atrás, eu ouvia falar de IA. Hoje eu uso no meu dia a dia. Todos os dias eu tô usando, tá? Seja para o marketing, seja para algumas coisas de alguns relatórios, seja para, né? E vou usar cada vez mais. Mas o retorno disso ainda não medi. Sou sincero com você. Porque eu sei que a produtividade, né, aumenta, mas eu acho que principalmente nas empresas, acho que tem que ser feito um trabalho de medir um indicador ali de quanto você está economizando, né? E a medição vai ser feita pela inteligência artificial.
Verdade, ó. Eu tinha isso, isso e isso. Agora eu faço com a IA. E quanto que eu ganhei? Quanto que eu ganhei, Quanto né? eu economizei, etc. É Gente, verdade. é inevitável. Se você vê os jornais. Se eu quisesse vender um apartamento, não sei em que cidade você mora, você que está nos assistindo aqui, obrigado, aliás. ah, Você anunciava no caderno de imóveis do seu jornal preferido. Cadê o seu jornal preferido? Cadê o tal caderno de classificados, caderno de imóveis, caderno de carros? Lembra que isso era os Sim, cadernos que seguravam o jornal. Acabou. lista telefônica. Lista telefônica, cara. Também fui Páginas buscar. amarelas. Nossa Senhora. Páginas amarelas. Que era de Nossa. anúncio, né? O anúncio da página amarela lá nos Estados Unidos falava: deixe o seu dedo andar, né? E não É, você, que você ia com o dedo e achava na página amarela. Hoje você digita. Aliás, daqui a pouco você não digita. Você já tem, né, o áudio, você fala o que você quer. sim. Você nem digita. Nem controle remoto de televisão você digita. Você fala, abre o YouTube, põe na Netflix, muda de canal, abaixa o som. Hoje tem o da Alexa, da Alexa. Amazon, né? Comanda tudo. É uma coisa também, né? Que a automação residencial, Internet das coisas, né? internet das coisas, né? O IoT, é uma coisa que está cada vez mais acessível às pessoas. Uhum. Coisas que a gente não. Há 2 anos atrás, é sempre assim, né? Sai a tecnologia, ela custa muito caro e acesso a poucos. Daqui a pouco aquilo começa a popularizar, né? Outro dia a gente estava lembrando de pendrive. Ah, Quando saiu o pendrive, chamava chupa-cabra. Chupa-cabra. Aquilo era objeto de desejo. Já imaginou eu poder espetar ali e cabia não sei quantos disquetes, quantos CDs e tal. Hoje, quando te dão um, é que nem caneta de hotel. Você olha para ver se vale a pena ficar, senão já passa para frente. é verdade. Caramba! Um negócio de armazenamento desse tamanhozinho, tem uns que encaixa ali, já fica até no micro. E Com a computação em tudo nuvem muito agora barato, tudo na não nuvem, faz acabou. muito Não sentido, faz né? sentido. Ou seja, tem o meu computador, por exemplo, não tem mais entrada de cabo de rede. Sim, Não sim. usa mais aquele cabinho azul de internet. Caramba, onde nós vamos parar? É. E você vê falando do pendrive, antigamente a gente falava, ó, eu levo um pendrive, ou te mando por pendrive. É. Hoje você fala, ó, dá acesso ao drive aí que eu já consigo baixar aqui, ou dá o link do. Eu esqueci o outro nome. O OneDrive, Google Drive, Google Drive, tudo, Dropbox. Dropbox, tem muita coisa aí que é, reduziu, né? E outra, né? Aqui, as pessoas que fabricavam pendrive, a fábrica quebrou. Não. Se o cara seguiu a tecnologia, ele se atualizou e está fazendo outra Claro. coisa hoje. O cara que Blockbuster, que alugava fita cassete. Sim, Todo mundo alugou fita cassete, sexta-feira, pegava 3, rebobinava se não tinha multa, tinha multa, para entregar na segunda. Hoje o cara faz streaming. Sim, Eu tive projetos numa grande emissora de televisão que ia lançar um sistema aí de treinamento à distância. Fizemos um estudo, fizemos tudo. Tinha os profissionais de conteúdo, tinha transmissão, tinha tudo. Não tinha, era internet rápida o suficiente para o pessoal consumir aquilo. tá. Hoje você paga 30, 40 reais num plano de celular, você tem quase que internet ilimitada, 30 gigas, 50 gigas. Sim, Caramba! Mas não é que nós estamos falando lá atrás, não. Pouco tempo. pouco tempo, pouco tempo. Eu viajo muito para os Estados Unidos, cada ligação custava uma fábula. Hoje, se você tem um plano de 50 reais de uma Claro, de uma TIM, de uma Vivo, eles te dão um passaporte América. Você desce do avião falando. Era com 50 reais por mês. 50 reais era 1 minuto de ligação. É essa a evolução. Então, quem não se adaptar, quem não se modernizar, quem não tiver um passo à frente, não é nem utilizar o que existe, é estar um passo à frente. Exatamente. Né? Vai estar fora do mercado. Vai estar fora. E eu costumo dizer, tanto para automação quanto para tecnologia, que vinda aí da indústria 4.0, se as pessoas não utilizarem e utilizar de forma produtiva, Uhum. que é o quê? Utilizar onde faz sentido, né? A automação tá aí, mas você não vai automatizar tudo. Você Uhum. tem que saber onde você vai automatizar. E as tecnologias também. Pô, não tenho ideia de onde usar na minha empresa. Cara,
começa do básico, começa a usar em marketing, começa a fazer alguma coisinha, né? A gente falou agora há pouco no treinamento de Canva, né? Falou de algumas coisas. A nossa equipe já sabe, tem algumas coisas que eles já utilizam. Então, aí você trouxe, né, a ideia lá da proposta técnica e tal. Aí a gente olhou e falou, puxa vida, a gente tem pessoas que utilizam aqui dentro, mas não tinha imaginado em usar para isso. Então, acho que um dos melhores insights que fica desse dia nosso aqui é o quê? Saber utilizar a ferramenta certa no lugar certo, mas para você saber qual que é o lugar certo, você tem que começar a usar primeiro. É ou não é? Que às vezes está na frente e você não descobriu. Exatamente. Não descobriu a utilização, a aplicação daquilo ali. E olha, gente, eu vou falar a verdade. O papo aqui era de vendas e negociação. Observa que Sim. nós estamos falando de automação, de Tecnologia, inteligência artificial e de é. tecnologia. Por quê? A venda está caminhando para isso. A Exatamente. negociação está caminhando para isso. Eu não diria que está caminhando, já caminhou. Sim. E o vendedor de sucesso vai ser aquele cara que consegue incorporar tudo isso, vai aumentar a produtividade, a qualidade do output dele, o que ele está Sim, levando sim. para o cliente. Com isso ele vai vender mais e vai ganhar mais. É simples assim. Exatamente. E utilizar as tecnologias, por exemplo, nos processos de geração de demanda, né? Tal, Uhum. tal. Quando chegar no ponto que depende dele, que é a negociação propriamente dita, a capacidade de, tô te entregando isso, o valor é esse e tal, Gente, aí pega a aviação de novo. Quando vai decolar, é o piloto. Decolou, atingiu 3.000 metros, entra o quê? Piloto automático. O cara pode dormir, pode... Quando vai descer, tá chegando lá embaixo, quem entra de novo? O piloto. É isso, nós somos o Sim, piloto. exatamente. Nós decolamos e pousamos o avião. Mas o resto está pronto, está automatizado. Sim. Vamos usar nosso tempo para outra coisa. Sim. De pensar, vamos gerar negócio. Sim. Voltando a falar aí dessa parte de vendas e tudo mais, se eu pegar um vendedor hoje, aqui na DAP é segmentado pré-vendas, vendas e CS, né, sucesso do cliente, mas vamos falar de um vendedor, um consultor de vendas, que ele faz também a prospecção, né, os 3 pilares, vamos dizer, a geração de demanda, a negociação, né, e a retenção ali, o acompanhamento Pós-venda lá. do pós-venda, da entrega. Se você pegar um cara para fazer isso e ele utilizar IA, utilizar as ferramentas, é aquilo que você falou, ele vai produzir por 3. Uhum. É ou não é? E vai ter qualidade. Qualidade, vai aumentar a capacidade de conversão e retenção e tudo mais, né? Porque às vezes falta argumento, falta personalizar uma proposta para cada tipo de cliente. Cada cliente tem uma situação que é bem peculiar dele. Sim. Pô, e dá trabalho fazer. Dá trabalho fazer pesquisa, elaborar a proposta, fazer o follow depois. Até nisso, os sistemas de automação ajudam. Hoje um vídeo. Puxa vida, você grava um vídeo com o celular, com uma baita de uma qualidade, com a câmera de selfie mesmo. Você liga aqui, você manda um recado para o cliente. Estava comentando, a gente manda uma proposta e quando prepara a proposta, está conversando ainda com o cliente, fala, olha, ela fica pronta em 3 dias. Agora eu queria um compromisso seu. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você me permitisse explicar a proposta. Ele fala, como assim? Fala, você marca o dia que você está disponível, a gente faz uma reunião virtual, eu te mando a proposta 10 minutos antes, só para você ter a proposta em mãos, o PDF, e eu te explico a proposta. A partir daí você aprova, tem dúvida, enfim, o processo normal. Mas me dê a oportunidade de explicar a proposta. E aí muda tudo. Porque você está usando, inclusive, a reunião virtual com qualidade. E quando eu falo com qualidade, é engraçado. Qualquer vendedor hoje faz pelo menos 2, 3 reuniões virtuais por dia. Ele não tem uma câmera legal. Ele não tem um som legal. Ele não tem uma luz legal. Mas peraí, ele vive daquilo. Ele Sim. obrigatoriamente tem que ter uma imagem profissional, um som adequado, tudo. Um fundo adequado. Como não está preparado para uma reunião virtual nos dias de hoje? Não dá para entender. É a mesma coisa com um pedreiro ou um pintor tá fazendo. O pintor tá sem o pincel, ou pedreiro Instrumento sem. de trabalho, né? A ferramenta, né, cara? Então, A ferramenta. Eu acho super importante isso também. E quando lá atrás, a DAP vai fazer 11 anos agora em agosto. Aquele tempo eu fazia um serviço, trabalhava eu e mais 2 pessoas, né? Ajudante meu.
e eu fazia o serviço, a hora que a máquina ia rodar, fazia muita manutenção no começo. A máquina ia rodar, eu ia lá e filmava a máquina, tal. Eu não tinha ideia de fazer o antes e o depois. Se eu tivesse aquele tempo, já mudava um pouco, né? A estratégia. Mas aí eu publicava onde? No LinkedIn, né? Que eu já tinha rede, e no Facebook, né? Há 10 anos atrás. Cara, foi daí já que hoje tem aqui, ó, da Upcast, tem esse estúdio aqui. Se eu não começasse lá atrás, Não estaria aqui hoje. não, a fazer essas coisas, a, né, movimentar e levar um pouco no meu trabalho, expor o que eu fazia para as pessoas verem, eu não fazia uma exposição estratégica, eu fazia uma exposição assim, mais por vaidade do que por negociação. Mais por vaidade do que por negociação. Mas por isso que eu não fazia o antes ou depois. Se fosse por negociação, eu falava, ó, a máquina estava assim, eu encontrei ela assim. O problema era esse, O né? problema era esse e deixei ela assim, ó. Olha como ela tá agora. Mas assim, mesmo que lá eu mostrava aquele trabalho, que era por vaidade e tudo, foi dali que começou, né? E é uma coisa que a gente falou, né? Você não vai conseguir a perfeição. Começa, cara. Começa a usar, começa a fazer o uso das ferramentas aí, de plataforma. Eu tenho certeza absoluta, você mostrou ali pra gente pelo menos umas 5 ferramentas. Pelo menos, tá? Quando você começou a usar, você não tinha todas essas ferramentas. Não, e fui trocando, fui melhorando, essa deu, mas essa aqui é um pouco melhor, essa faz isso, mais aquilo, e aí vai. E pode ser que daqui a um ano, se a gente se encontra, tem coisa diferente. Sim, Com sim. certeza, nem pode ser, com certeza. Né? Porque é aquilo que a gente estava falando no almoço, tem que fazer a lição de casa, porque se parar, lembrei, se parar o sangue esfria, o nome do livro do Caíto Maia, e a mensagem que ele quis passar é isso, né? Você tá na empresa, aí você conseguiu aquela quantidade de vendas, tal, e não, tá bom, não vou crescer. Acomoda, né? Acomoda, né? E vai indo, vai empurrando com a barriga, e chega um ponto que daqui a pouco você já não tá conseguindo vender mais, os seus processos de venda, o seu playbook de vendas já tá totalmente desatualizado, né? Aliás, o vendedor tem muito disso, né? Ele tá vendendo bem, ele esquece do quê? De prospectar. Exatamente. Daí, de repente, o funil vai secando, não sei o quê. Bom, agora é a hora de começar a prospectar. O problema é que entre ele começar a prospectar e vir o resultado, depende do processo que ele faz, mas são 2 meses, 3 meses. Nada é na hora, com o consumidor Tem um pode lead ser, mas... time ali. Exatamente. E aí ele vai ficar 3 meses na seca ali. Tá? Ou seja, prospectar é a base de tudo. Enquanto se você não está alimentando o funil, não tem o que tirar aqui embaixo. Você vai perdendo gente. Como eu sou de manutenção e mexi minha vida inteira com máquina, cara, quando eu fiz uns treinamentos aqui, pessoal, não sabia muito sobre vendas, mas eu comparava o processo ali do comercial com uma máquina. E eu falava para eles, ó, os leads são a matéria-prima, tá? Você vai ter que processar essa matéria-prima e o produto é venda, certo? Lá no final de linha. Só que é o seguinte, se você não abastecer de matéria-prima, vai acabar aquilo que está na linha, sua máquina vai parar. Vai parar, exatamente. Vai parar. Boa. Aí eu falava para eles, ó, você tem que ter matéria-prima. O que é matéria-prima? As oportunidades, os leads. Então, hoje a gente tem um trabalho ali estratégico, tem acho que três pessoas, né? Por isso que eles perguntaram para você de cross-sell. O nosso funil é aquela ampulheta, né? A gente trabalha com upsell, cross-sell, né? Então tem um trabalho muito bom ali de CS. O pessoal ali é bem, bem instruído mesmo. Porque para não acabar a matéria-prima. Porque se acabar a matéria-prima, você não tem venda. Não, você vê, numa época que nós estamos, tem gente que fala, o LinkedIn é só para postar currículo. Peraí. Já com a imagem de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Sim. Você acha que a Microsoft gastou o dinheiro que ela gastou para comprar o LinkedIn, para você postar currículo, meu? Para. LinkedIn é a maior rede de negócio muito do mundo, maior que isso, né? Claro. Então, você vê qual decisor no ambiente business to business que não está no LinkedIn é muito raro. Muito difícil. Então, mas como é que você explora o LinkedIn? Já tentei, mas não funciona. Não funciona porque você talvez tenha conectado, já tentou vender na primeira mensagem, ou você conectou com a pessoa errada, ou... O processo.
processo. montou um processo estruturado para Exatamente. trabalhar Na dentro do verdade, nem LinkedIn. parou para pensar, né? É, Foi conectando foi na sorte, olho né? e vai. Não vai funcionar mesmo. Cada É, vez está não, mais, né? não existe sorte, né, cara? Não. Existe métrica, processo, e vai medindo, vendo como é que tá, e vai mudando o processo, mudando a estratégia. Eu costumo falar para o meu time aqui, fala, cara, o Abílio Diniz já falava, né, que empresa é muito fácil, mas no patamar que ele tava era fácil para ele mesmo, porque ele passou, ele estava vivendo o propósito, porque ele Uhum. passou pelo processo. Então, ele falou, porra, você põe, pessoa, você treina as pessoas, põe o processo, põe as pessoas para cumprir o processo e vai medindo. Acabou, é. Vai. Ele falou simples assim, né? Só que, assim, o cara tá num nível, né, altíssimo Uhum. de empreendedorismo, e para ele é simples, porque é que nem para você, pô. Cara, uma bagagem imensa, se você chega numa empresa, você vai dar um treinamento, você olha assim e fala, pô, você vai nem dar um treinamento, mas você olha e você já faz um diagnóstico, né? Fala assim, pô, cadê sua meta de venda? Ah, não, aqui a gente não tem meta de venda. Aham. Ah, não tem meta Ah, de venda? Não. Então, mas e meta de lead? Ah, não, a gente também não tem meta de lead. Ah, não tem. Aí você já começa a olhar e fala, puxa vida. é interessante. A gente sempre foi contratado para dar treinamento e vendas, negociação e tal. Hoje a gente faz muito mais mentorias e consultorias porque falta o processo. Falta o porquê, falta como fazer, falta como medir, como melhorar. Como é que eu posso melhorar um negócio que eu não estou nem conseguindo medir ou não definir? Né? Exatamente. Cada hora eu faço de um jeito, não é padronizado. Exatamente. E é sorte, aqui funcionou, ali não funcionou. É, Mas nem isso você ainda fez uma comparação para ver por que funcionou e não funcionou. Então a coisa era muito empírica. Só que essas empresas estão quebrando. quebra. Tá? Ou você tem uma coisa organizada, sabendo de onde você está saindo, onde você quer chegar, quanto tempo, os passos que você precisa dar, ou não adianta. E olha um exemplo de futebol. Eu gosto de falar um pouquinho disso, independente do time que a pessoa torça, né? Mas você pega a revolução que foi implantada no Palmeiras. Chegou um técnico, as pessoas falam, chegou o Abel. Não chegou o Abel, chegou uma comissão. Sim. Começa a diferença aí. Então, o que ele tem? Ele é o chefe da equipe. Mas tem um cara que treina só a defesa do Palmeiras. Tem um cara que treina só o ataque, escanteio e bola parada. Tem outro que cuida só da base. E tem a preparação física. Cara, tem... física, psicológica, Sim. alimentar, etc. O que acontece? Você vê o Palmeiras, a cada 6 meses, gera. Gabriel Jesus gera, Estevão gera, Hendrick, fatura um dinheiro enorme só com o pessoal da base, que é observado pela equipe do Abel. Olha, esse cara está jogando bem. Quem sabe já é o momento de entrar no titular, no time profissional e tal. É tudo programado. Sim, E sim. tem dado certo. Que é estratégia, né, É cara? estratégia, não é? A bola tem que ficar no chão porque ela é feita de couro, a vaca come capim. Olha, essa era a estratégia. Parece brincadeira, é folclórico. Sim, sim. Então entra um negócio que todo mundo mede. Você vê hoje, no intervalo do jogo, parece uma aula de estatística. Assistências, Exatamente. passes disso, ocupou o espaço, As posições. o vermelho, de onde está o time atacando por aqui e por ali. É tudo medido. Agora, o vendedor não quer ser medido. Ele não gosta de CRM, porque o CRM aponta eventuais erros, A produtividade. Não tem mais isso, gente. É. Tudo tem que ser medido. Você falou de medir, cara. Eu vi um vídeo esses dias, acho que foi no LinkedIn mesmo. Não sei, foi fora do Brasil, mas tem um goleiro que acho que foi o Haaland que bateu os pênaltis lá, mas toda vez que esse cara ia bater pênalti nesse goleiro, ele tinha uma garrafinha que ele media onde o canto que o cara tava batendo. E ele anotava. Tava lá a garrafinha, né? Aí os caras ficaram olhando esse goleiro. Falou, cara, o que esse cara tá? Ele é louco, tal. Foi, acho que fez lá a estatística dele. O cara chutou, defendeu. O cara chutou, ele defendeu. Por quê? Ele pegou a tendência do cara a chutar em que lado, entendeu? Fez o trabalho lá estatístico, processou os dados. Acabou, pegou o pênalti. Estratégia, cara. Estratégia. Você vê no futebol, né? A gente tá falando de futebol, mas isso foi... Não sei se foi instruído a ele fazer, mas
partiu do cara, vamos dizer assim, né? Imagina o que a comissão técnica, com todas as ferramentas que eles têm, fazem nos jogadores, né, não é? Com certeza. Você imagina, hoje você assiste campeonato da Arábia Saudita, campeonato da Inglaterra, da Holanda, Portugal. Sim, Meu, sim. até campeonato de futebol dos Estados Unidos, cara. Os caras não sabiam nem andar. Então, é isso. Tem informação. Quem tem mais cabeça, mais progresso, uma visão diferente, consegue colocar tudo isso de uma forma planilhada, Planilhada. né? E chama a moçada e fala, tá acontecendo assim, 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 o cara cobra pênalti aqui, esse outro cobra falta assim, os escanteios geralmente eles fazem isso, fazem aquilo, acabou. Então aquela era amadorística do esporte terminou, você vê Acabou. Hoje o nível tá muito alto, né? o futebol americano, o cara entra só para uma falta, só para um kickoff, só para isso, para aquilo. Cada um entra, sai, cumpre a missão dele. No basquete é a mesma coisa. Sim. Acabou. Agora, só não funciona em vendas. É. Então, e vendas, cara, que deveria ser mais, porque assim, vamos falar, não é uma ciência exata, cada pessoa é de Uhum. um jeito e tal, mas tem coisas em comum e são essas coisas que você deve saber. Por exemplo, né, a gente tava falando ali da parte de negócio e tudo, o cara tem que saber o diferencial, né? Primeiro de tudo, né? Qual que é o diferencial? Diferencial é a qualidade. Não, qualidade não é diferencial. Todo mundo tem que entregar com qualidade. Uhum. Então, o prazo. Não, todo mundo tem que entregar no No prazo. Isso prazo. aí é um dever, não é E um tem multa. diferencial. Então, aí você começa virar um negócio meio que mesmice. Todas as empresas falando a mesma coisa, tudo aquela mesma coisa. Então, se você, né, bola um discurso ali, o vendedor, e ele bola um discurso, com certeza ele vai ter mais conversão. Não, e tem coisas que são meio absurdas. Eu vi uma vez um comercial de uma companhia aérea americana. Então a aeromoça veio servir. O que o senhor gostaria de tomar? O cara falou, Coke. Ela pôs o copinho, abriu a coca, pôs metade e deixou a latinha na mesinha ali do passageiro. O cara falou, esqueceu a latinha. Ela falou, não, na nossa companhia a latinha fica para você. Ou seja, nós te damos mais um gole de coca. O diferencial é que nós não levamos a coca. Que absurdo. Olha, isso passou a ser um diferencial. Companhias aéreas que fornecem Wi-Fi é um diferencial. Sim, sim. Até o aeroporto onde pousa é um diferencial. Horário é diferencial. A aeronave é diferencial. Ou seja, Só que muitas vezes o diferencial passa despercebido, né? você tem que É o que a gente, levantar e mostrar. é o que a gente tava falando lá. Cara, às vezes você tem que mostrar. E o vendedor, cara, ele é o interlocutor. Ele é a interface entre a empresa e o cliente. Uhum. É ou não é? Então, se ele tá prospectando, se ele tá negociando, se ele tá fazendo um trabalho de pós-vendas, cara, ele tem, né, tem que ter essa capacidade aí. Meu preço é mais alto. A companhia que mais vende celular no mundo, uma das maiores, é a Apple. E Mais caro. disparadamente é mais cara. É? Agora, a Apple sempre dá opção para o cliente. Ela tem o top, o mais caro, tem o intermediário que é bom e Sim. tem um começo de linha ali, né? Vários tickets, né? Exatamente. Para quê? Para o cliente ter a opção de escolher, porque as pessoas gostam de escolher. Mas o meu produto é ruim. Isso me lembra de novo a aviação. O pior assento que tinha no avião era a saída de emergência, porque não reclinava. Daí algum iluminado falou, porra, mas é o que tem o maior espaço para as pernas. Começaram a vender como premium. É o primeiro que é vendido e é o mais caro, tirando executivo, primeira classe. Sim, sim. E vende. Então aquilo que era um empecilho e ninguém queria, retrabalharam a imagem e falaram que tem mais lugar para sua perna. E vendem com preço maior. Então, você tem que se reinventar, você tem que procurar diferenciais, criar diferenciais em tudo. Sim, sim, sim. E não é. Que nem. Eu vejo aqui pela DAP, tá falando pelo meu negócio. Às vezes o diferencial ele passa despercebido, como a gente falou, e ele fica como um dever, né? E a cultura dentro da empresa, ela fica assim, sabe? Ele fica meio. Ele tá imputado ali na cultura da empresa, é um diferencial, só que não é elevado isso, não é demonstrado ao cliente. E meio que. Não vou falar. A palavra é desmotivar mesmo. É meio que
a gente entrega isso para o cliente, claro, mas quando você não fala, Não valoriza, não vende fica meio morno, suficiente aquilo. fica meio morno o negócio, né? Agora, quando você chega e fala assim, poxa, ó, a DAP vai te entregar uma solução de NR12 e o que que a gente vai te entregar mais? Pô, você tem uma consultoria gratuita que a gente fala para você de tudo do equipamento que você precisa além da adequação que nós fazemos, porque a adequação NR12 não é só o trabalho da DAP. Então a gente explica, ó, a adequação NR12 ela tem análise de risco, o projeto, a adequação física e depois a validação. Beleza. Só que você tem algumas medidas administrativas em que não é função da DAP, mas nós te ajudamos. Nós te damos uma consultoria. Então, histórico de preventiva, a gente te mostra como fazer. A gente te mostra como tem que ser. Meios de acesso, sinalização, tal, outras coisas de manuais de máquina, isso, tudo isso, quando a DAP faz, meio que a gente entrega, mas o pessoal do comercial deveria falar isso. Não são todas as empresas que faz. A maior parte dos nossos concorrentes aí, não vou dizer todos, mas a maior parte, ele vai lá, faz a adequação e vira as costas, e vai embora. Criar diferencial, eu lembrei de uma água mineral do Rio Grande do Sul, chama Sarandi. Sarandi. E o slogan deles é Água Diet. Eu falei, pô, Água Diet. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Um dia eu encontrei um diretor da Sarandi. Eu falei, cara, vocês são muito picareta, né? Água Diet? Ele falou, não é? Eu falei, mas qualquer água é diet. Ele falou, então qual é o problema de eu falar que a minha água é diet? Eu, pô, olha, que sacada. Água diet por natureza, esse é o slogan. Então, você pode pegar qualquer coisa e criar um diferencial. Se você for o primeiro a falar daquilo, na mente do cliente você ocupou espaço. É isso que você precisa fazer. Porque tem tantas coisas. Leite natural, tá? Tem um leite que é disso, aquilo. Mas a maioria do leite é da vaca, pô. Mas só um que fala que o leite é natural, não sei do que. Acabou. Parece que aquilo é um diferencial. Não é. É o padrão. Começa a pensar, use a inteligência artificial para instigar seu pensamento, para dar um roteiro, para te provocar. E aí você vai criar diferenciais. Acho que essa é uma das aplicações, inclusive, da inteligência artificial, te ajudar a pensar. Exatamente. Aí, pessoal, dica de negócio aí, ó, do Márcio, hein? Usar a inteligência aí para você potencializar o seu diferencial. Com certeza. E quem não diferencia vai brigar o quê? Por preço. Exatamente, E o que você falou, né, na história do Rolex lá, eu lembro sempre eu vi um post hoje no LinkedIn de uma Ferrari. Uma Ferrari parada numa feira, né? Aí o cara fez um post lá e colocou lá que todo mundo fica querendo Enterprise, e o cliente Enterprise tá comendo pastel na feira. Louco, né? Cara, e o pastel, o resumo do post é assim: faz o arroz com feijão bem feito, você vai vender, entendeu? Faz o seu arroz com feijão bem feito, que você vai vender. E às vezes a pessoa fica pensando, não, porque cliente Enterprise, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, mas é tudo mito. É tudo mito. Eu até costumo dizer que você tem um cliente de segunda a sexta, é o cliente LinkedIn. E esse cara de sábado e domingo tá no Instagram e no Facebook. Você acha o mesmo, cara? Só que você acha ele de bermuda, de camiseta, num outro clima, numa outra pegada. Exatamente, E se você é um vendedor, você tem que cercar pelos dois lados. Sim. Quem não é visto não é lembrado, né? Opa! Sua marca tem que estar ali. Tem presente, porque você nunca sabe quando o cliente vai resolver comprar. Você dificilmente consegue influenciar o cliente desde o primeiro passo. O cliente se reserva, ele não comenta, ele fica na dele. E daí, quando ele definiu que ele precisa alguma coisa, por exemplo, essa caneca. Isso aqui, se alguém viesse oferecer caneca antes de você ter, qualquer uma, não. Mas você ficou, era uma boa ter uma caneca, que legal, tal. Quanto eu quero investir na caneca? Tanto. Bom, a partir daí você foi pesquisar quem é que fornece caneca. Sim. E daí você fez uma cotação, enfim, negociou. Mas, se alguém tivesse te alimentando toda semana, olha, nós fazemos caneca é legal para brinde, caneca é legal para fortalecer a imagem, etc, Sua equipe de escritório.
acabou. Daí quando você fosse pensar em caneca, você ia lembrar daquela empresa. Sim. Então, essa hoje é a maior função do vendedor, é estar presente na mente do cliente, para quando ele precisar do produto ou serviço, falar, fulano tem. É diferente daquele vendedor antigo que saía de porta a porta, vou convencer você a comprar uma caneca. Isso não funciona muito bem hoje. Sim, sim. Falando um pouquinho da parte de negociação ali, né? A gente falou da geração de demanda e tal, né? O LinkedIn é uma ferramenta muito boa, a gente tem que trabalhar a estratégia para, né, para trazer isso, mas ali na negociação, na conversão mesmo. Inclusive, eu falei, fiz uma pergunta, pô, follow-up por e-mail, o que que você acha? Ele falou, não, eu faço pouquíssimos, quase nada, né? E os vendedores ainda insistem, é, é, não quer fazer ligação. Se escondem atrás do e-mail do WhatsApp. Exatamente. E aí não tem Não tem retorno. retorno do cliente, não vai ter. Primeiro, eu recebo, sei lá, 600, 700 e-mails por dia. Olha, não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora, nenhum acompanhamento desse é inteligente. Ninguém fala, ô Márcio, você viu como o mercado de treinamento, de mentoria, de consultoria está expandindo na África agora, especialmente em Angola? Se alguém me manda um negócio desse, eu vou ler. Falo, pô, em Angola, não tinha pensado, deixa eu ver. Agora não. E aí, se você está com alguma dúvida sobre o aluguel da sala de treinamento no hotel, se tiver dúvida, eu ligo, pode ficar frio. Tá, você me deu toda a informação, você me deu a metragem, foto, tudo, eu já sei. Mas ninguém vem com forma inteligente nesse follow-up, nesse acompanhamento. Então, eu sempre sugiro, encontre um assunto que seja de interesse do cliente, que não fale do seu tema, do seu produto ou serviço, manda um vídeo curto, também não faz um longa-metragem, Um podcast? né? Um podcast. Pô, pelo amor de Deus, hoje... Ó, vamos lá. Você precisa, um celular você tem. Um tripézinho custa R$40. Uma ring light, que é aquela luzinha que você tem em quiosque de shopping, custa mais 40, 50. R$100 você está na vida. Vira aquilo ali para você e começa a procurar um assunto inteligente para você mandar um oi para o cliente. Na verdade, você quer que o cliente só lembre que você existe. Exatamente, é. Ele já sabe por que você está ligando. Manda, dá um oi. Caramba, será que é tão difícil isso? Um celular, um tripézinho meia boca ali, uma luzinha, ou a luz de uma janela. Sim, Ah, é verdade. E não fica tão chato, tão fica óbvio, né? aquela coisa, porra, o vendedor não para de me encher o saco. Você vai num shopping. Pior vendedor é aquele que você mal entra, o cara fala, posso te ajudar? Meu nome é Zezinho, eu estou aqui para lhe servir. Pô, você quer distância. Até quando você vai comprar, você fala, estou só olhando. Para poder respirar, meu. Verdade, é verdade. É que são estilos de vendas, mas esse estilo, a gente tava falando de gerações, né? E esse estilo que o pessoal tá. Esse estilo antigo de o cara já vir em cima, eu sou vendedor agressivo, tal, tal. Porra, não é uma luta, caramba. Não, Nossa Senhora. o cara já chega, tal, tal, não. Isso aqui. Só na pressão. Pressão não vende, não, gente. não vende. Não vende mais. E outra, se o cara der opções, né? Por exemplo, o cara fala, eu vou lá, eu quero comprar um tênis. Aí eu chego, começo a olhar. Pô, esse tênis aqui, quanto que tá? Aí, né, o cliente já deu uma abertura. Aí você chega, esse aqui tá tanto, tal. Eu tenho uma opção também um pouco mais barata e uma opção um pouco mais cara. Vou pegar para você experimentar, você quer? Não, beleza, aí vai lá, pega, experimenta. Tênis. Outro dia eu fui, vamos dar o nome da loja, que assim já escancara, Centauro, loja grande de tênis. Falei, chefe, olhei os tênis todos. Quanto é que tá esse tênis aqui? Exatamente assim. Ele falou, já pego para o senhor ver. Eu falei, não, eu queria ter uma ideia de preço. Ele falou, só para eu saber, o senhor vai usar, esse tênis é para correr? É para uso assim mais casual? Para que o senhor usa o tênis? Cara, uma vez na vida esteira, para ninguém falar que eu não estou indo, ou então encheção de saco. Então eu vou andar um pouquinho na esteira, mas isso aqui é para bater no dia a dia, para um bermuda, um jeans e tal. Agora, ele falou, se eu tenho alguma outra característica do tênis? Eu falei, olha, meu pé é largo. Eu compro, inclusive, tênis fora, pagando uma fortuna, porque lá eles têm um tênis que é largo. Ele falou, então, interessa para o senhor um tênis que seja 1001 utilidades e que tenha uma forma mais ampla, mais larga. Eu falei, isso. Ele trouxe 3.
3 que tinham a forma mais larga, que servia para tudo, entre aspas, pô, não tinha como eu não comprar. Na verdade, eu comprei 2. Comprei 2, porque eu achei um tênis largo, cara. Eu trazia um tênis hoje com uma linha de mão. Trazer tênis é meia mala aquilo. Achei um tênis no Brasil, preço razoável, não era barato, mas também lá fora não é muito barato, e acabou. Mas por quê? Porque ele perguntou. Ele não veio me dizer qual é o melhor tênis para isso. Melhor, para o senhor correr a maratona. Que maratona, chefe. Eu estou levantando, eu estou no lucro. E outra coisa também, cara, que é uma coisa que é antiga, né? Falamos dessa técnica do vendedor agressivo, ficar em cima. E outra coisa é falar muito da marca. Por exemplo, você já estava na Centauro, não estava? Para que o cara ia falar da loja? Por que o cara ia falar de tênis? Não, ele tinha que te ouvir primeiro. Para saber o que ele vai falar, inclusive. Os vendedores, eles saem vomitando tanta coisa no cara antes de ouvir o cara. Chega no final, o cara já tá frustrado. Fala, cara, não quero mais nada, não. Não. Se ele tivesse te abordado dessa forma, falando um monte de coisa, a Centauro, a gente tem 1000 lojas no Brasil. O tênis tem amortecimento. Isso aqui é amortecimento, cara. Eu quero um tênis confortável no meu pé, bonito, etc. E se custar 200 pau mais caro, eu pago. Não é esse o problema. Então não é o preço. Não é falar da sua solução, é ouvir a demanda do cliente, né? Você vê a Apple, nós falamos de Apple aqui. Você vê os concorrentes, fala, nosso processador tem X megahertz, tem isso, tem aquilo, tal. O comercial da Apple, você vai conseguir fazer todas as fotos que você quiser, você vai conseguir gravar com pouca luz, ele não fala qual é a quantidade de luz. Não, você vai gravar um aniversário, ele mostra na praia. Assunto técnico frustra, né? Não, ele mostra a solução. Eu estou comprando não é pela característica técnica, eu quero a característica técnica para poder fazer aquilo. Ele já mostra o aquilo. Exatamente. Né? Mostra o sonho, né? O sonho. Vendo o sonho, né? Não, mas cara, e não só, né? Você falou no treinamento sobre a Rolex, né? Mas a gente pode citar várias marcas que a estratégia é sempre a mesma. E essa que você está falando, ó. A gente pode falar de Ferrari, Lamborghini, todas essas marcas aí que não são baratos, né? Eu tinha um amigo que falava o que é caro para você, né? Depende, o que é caro para você não é caro para mim, o que é caro para mim não é caro para você. Mas assim, essas marcas, né, que elas vendem um produto, um valor agregado maior, ela também tem uma estratégia melhor e o ponto de atenção é o PIC ou ICP, perfil do cliente ideal. Ela não vai querer vender Ferrari para um cara que ganha R$2.500 por mês. Não dá, entendeu? Você está falando isso, eu lembrei. Um dia o meu Rolex parou, eu lembrei que eu tinha que fazer a manutenção dele, né? A limpeza, tal. Mandei para autorizado, porque é só autorizado que abre, e vi um orçamento daquele que era 500 seicos. Eu peguei o telefone desaforado que eu falei, cara, quebrou muito o relógio? Não, senhor, é só, nós vamos trocar um selo aqui, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, uma vedagem. Eu falei, peraí, vedação e limpeza, vocês vão cobrar essa grana? Eu falei, não vou pagar. Ele falou, o senhor tem sempre opção. Mas imagino que o senhor é uma pessoa de bom gosto, até por ter adquirido este Rolex. Sim. Se o senhor não optar por fazer a manutenção, ele vai ficar parado numa gaveta. Não faz sentido um investimento deste porte ficar parado na gaveta porque o senhor não quer fazer a manutenção que vai permitir que o Rolex funcione normalmente, que foi uma das razões de o senhor ter comprado ele. Crau. Então, quer dizer, não é que o cara entrou na briga, tá caro, tá barato, você que é pobre. Não. Literalmente ele falou, pô, você comprou um Rolex e não quer fazer manutenção? Exatamente. Você comprou a Ferrari e não quer trocar os pneus? Exatamente, é isso, cara, é isso. E assim, né, determinar o ICP, o PIC ali, o perfil ideal de cliente, ele já facilita, acho que metade do caminho aí, porque o que acontece? Pô, essa história de vender cobertor na praia, cara, se o cara não tá um calor de 40 graus, o cara não vai comprar cobertor, não, pô. Então, é essa coisa. Não, você vai vender um cara que ele tá lá sem roupa de cama, ou tá
acabou de chegar nos Estados Unidos e tá frio pra caramba, então você vai vender cobertor para um cara que já tem a demanda, ou você consiga despertar essa demanda nele. Que ele não percebeu ainda. Que ele não percebeu Mas ainda. olha só, você compra por quê? Você tem a necessidade, a demanda, ou já latente ou já percebida. Você tem a urgência, porque senão você vai empurrar e não vai comprar também. Sim. E você tem os meios para pagar. Se você não tem essas 3 características, você vendedor está só perdendo tempo. Porque realmente esse cara não vai comprar hoje. Sim. Então, se ele tem o perfil, ou seja, se ele tem a necessidade, tem a grana e tem a urgência, esse é o cara que você quer correr atrás. Sim. Fora disso, é gastar tempo. E exatamente, é esse que você tem que dedicar o seu tempo ali, né? Para levar ele pro fundo do seu funil, para negociação. Para converter, né? Para converter, exatamente. Eu vejo aqui, experiência nossa aí, quando tem épocas, né? Segundo semestre, por exemplo, chove de gente querendo fechar, querendo isso, só que, ó, você precisa me entregar. 20 de novembro o cara liga para negociar e fala, ó, você precisa me entregar até dia 15 de dezembro, porque entra a nota só até o dia 15, até dia 20 no máximo. E vamos ter férias coletivas. Exatamente. Aí a gente tem que fazer um milagre, né? Mas sempre dá certo aí. Mas o B2B, né? O business to business aí, se bem trabalhado as estratégias, né? O vendedor pegar e como que ele vai saber, né? A gente tá falando de estratégia aqui, mas como saber? Testando, né? Testando, observando, jogando no CRM, comparando, analisando. Você não acerta a estratégia na primeira. É uma somatória de análises para você montar uma estratégia e mesmo assim vai corrigindo, porque o mercado vai mudando. Sim. Agora, tem gente que não tem dado, não tem informação nenhuma, vai a olho, nem sabe direito que tipo de proposta que está fazendo. Se ele vender, é por pura sorte. E sorte cada vez está pesando menos na brincadeira. Sim. Numa era digital com dados sendo coletado e processado, cara, não tem sorte. Então, pro concorrente. mas o meu talento natural, cara, talento natural, como é que é o meu networking, eu conheço o cliente, você pode conhecer, ele é meu cliente. Poxa, ele vai comprar de mim se o produto for bom, o serviço for bom, preço razoável, tal, talvez estiver igual ao outro, ele me dê uma preferência, mas ele não vai se arriscar a comprar alguma coisa que vai expô-lo dentro da empresa, vai correr um risco. Então, só esse conhecimento que você tem com o comprador, com o cliente, já não traz o pedido. Trazia, não traz mais. Por quê? Porque esse cara vai ser auditado, tem compliance, tem todos os mecanismos da empresa para prevenir também qualquer desvio. Ele vai ter que explicar porque contratou, comprou o serviço seu. Então, uma das funções que eu tenho, por exemplo, quando eu estou vendendo e negociando, é encontrar a melhor argumentação para que o cliente consiga justificar internamente por que ele me contratou. Que às vezes isso para ele vale mais que um desconto. Porque alguém vai perguntar por que você contratou o Márcio. Ele já tem na ponta da língua o porquê. Então, a justificativa. Então, não pense só em você, pense como é que ele vai justificar dentro da empresa por que ele comprou de você. Sim, exatamente. Você falou uma coisa aí nos bastidores, bem bacana. No final das contas, o cara, ele tá ali pela companhia, certo? Mas ele sempre vai olhar PF. Claro, é o lado dele, né? Ele tem que preservar o cargo dele, né? E o interesse dele é esse. Claro, vai trazer valor para a companhia, para a empresa? Vai, né? Ele tem que prezar, ele tá ali, tá sendo pago para isso. Vai economizar, tudo, exatamente. Bacana. Mas ele também não quer correr risco. Não, a responsabilidade é grande, né? E ele trabalhou muito para chegar onde ele está. Exatamente. É o que eu falei para a galera aqui, pro meu pessoal. Falei, gente, vocês já viram, porque o nosso serviço, ele é CAPEX. Então, você já viu o comprador CAPEX? Ó, gente, não é preconceito não, tá? Com menos de 40? Comprador sênior ou CAPEX? Cara, eu não vi, tá? Pode ser que tenha tudo, né? Mas esses compradores, eles já estão no topo da carreira, né?
Ele tá ali, do próximo passo é gerente de compras ou coordenador e tudo mais, né? Mas ele já é o cara. Por quê? Por que que ele é o cara sênior? Porque a responsabilidade dele é muito grande. Uhum, Ele uhum, lida com CAPEX, a verba é maior e é investimento. Então, se é investimento, tem que ter o retorno, certo? com certeza. Investimento não é despesa. Porque se não tiver retorno, é despesa. Uhum, Então, uhum. ele faz o investimento. E como ele tem essa responsabilidade, ele tem que prezar pelo retorno. E, na verdade, ele está prezando pela carreira dele, né? Sim, com certeza. E olha, com tantas situações hoje, com tantas opções duvidosas que existem no mercado, se o cara puder comprar na certeza, se o cara comprar um celular da Apple, ele pode ser criticado? Pode, mas ele vai ser demitido por isso? Não. Se ele comprar um Xing Ling qualquer aí, que era 1/10 do preço, se o negócio não funcionar, vai sobrar para ele. Então, por isso que a marca de computador que mais vende em empresa é Dell, Sim, que ninguém quer arriscar, meu. exatamente. Não É vale a isso. pena ele arriscar. É. Então, se você colocar isso, esse medinho, esse alerta na cabeça do cliente, você consegue vender valor, você consegue vender por um preço mais alto, mas você está entregando mais, você está dando garantia. Você não está enganando ele. Não está Você enganando. está Isso, justificando o seu e isso preço. também tem custo, Sim, né? Tudo isso tem custo. sim, claro. E, pô, mas o cliente paga sabendo o que ele está comprando. Você vê, tem água aqui nesse copo, que não é do Jô Soares, tem água. Água mineral. Você vai num supermercado, tem água de R$ 2, R$ 3, R$ 5, R$ 10, R$ 40. Puta, mas será que vende? Deve vender, senão não estava ali exposta, porque a gôndola do supermercado é o que tem mais oleoso para eles. É ali que ele vai expor, você não vai colocar um negócio que não gira. Então Sim, alguém compra. Então, o cara compra a Minalba da vida, ele compra a São Lourenço, ele compra a Perrier, daí ele vai indo, daí ele compra a Voz. Então tem todo esse escadinho, mas é água, é H2O, para você que é H2O. sim. Porque uma vem dos Alpes franceses, a outra. Eu estava num voo da British uma vez, entediado, puta, 13 horas de avião, mereço. Daí eu peguei uma garrafinha de água. Daí o rótulo da garrafinha. Essa água possivelmente vem da fonte onde Robin Hood. Eu falei, não estou acreditando. Pus até o óculos para ler melhor. Eu estava tomando uma água da fonte que o Robin Hood tomava com a turma dele. Ué, aquilo virou um case, fotografia, garrafinha e tal. A história. O Ai, que que ele está bacana. vendendo? É a história, água normal, meu. Agregou valor no Agregou. produto. Nossa, eu queria salvar a garrafinha e levar. Pô, você já. Olha pra você ver. E pra você, ele é um preço maior e você ficou feliz. Sim, tive a Concorda? oportunidade de beber. A experiência A de. experiência. O Robin Igual o Hood Robin e eu Hood, ali, pô. estava ali. É. Ó, conhece o Robin Hood, parceiro? Boa, A gente bebia água das junto. boas, claro, é. Sentava lá, tomava umas, É, água. bicho. Mas essa geração de valor, né? E você mostrar isso pro cliente é a política do ganha-ganha, né, cara? É bacana porque assim, as empresas que vendem valor, não quer só, né, não quer só vender preço e tudo mais, ela não deixa o mercado, não rifa, né? O mercado não faz um leilão, porque Uhum, queira ou não queira, as empresas que vendem preço, o que acontece? Ela deixa o mercado competitivo? Eu acredito que não, tá? Porque quando vende muito preço, a qualidade não vai junto, uhum. tá? A Não qualidade dá. não dá. E existe uma equalização, no nosso caso, uma equalização técnica que é muito importante. Então, o que você está fornecendo, tá? Tecnicamente está compatível? Tá? Se o ponto é assim, se tecnicamente está compatível, não tem muitas discrepância, concorda? Uhum, Porque o imposto é igual. O que vai ter de diferente ali é o quê? Alguma coisa que a DAP faz melhor ou faz uma entrega a mais, aí sim. Mas não vai ter aquela discrepância de valores enormes, né? Mas quando tem e você equaliza a DAP, mais um concorrente ali tá parecido, e tem um outro que joga o valor lá embaixo, tal. Cara, para você comprador, tome muito cuidado com esse cara. uhum, Tome uhum. muito cuidado, porque
Ou ele não vai te entregar, ou vai te dar uma dor de cabeça enorme. E olha, se for prestador de serviço, pior ainda. Porque Exatamente. se é um produto, você comprou as canecas, comprei 100 canecas, vieram as canecas, o assunto morreu ali. Sim, Prestador de serviço, ele depende de lucratividade, de um financeiro saudável, etc., para ele continuar prestando serviço. sim, Esse cara pode abrir o bico na metade e te deixar na mão, exatamente. que a gente vê aí de monte. É, Então, eu tenho muito medo do muito barato. Muito barato, inclusive, não passa firmeza. sim. A gente tá falando de Rolex aqui. Se você sair na porta, alguém que fala, eu tenho um Rolex por 5 mil. Você fala, ou é roubado ou é fake. Mas não pode É, ser. é Então, verdade. até o preço muito baixo, ele gera insegurança para quem está comprando. Sim, sim, sim. A gente associa qualidade a preço. Certo ou errado é outro papo, mas tem essa associação. E eu prefiro sempre vender qualidade do que vender preço. Sim, com Ah, certeza, com certeza. Então, e quando você vende qualidade, você tem um cliente para sempre. Se ele Exatamente. ficou contente, Fidelizado ali. fidelizou. Preço, esse cara comprou hoje de você, amanhã do outro, amanhã, e vai. É. Ele é um cara atrás de leilão. E aí uma dica também, há empresas, isso, gente, como o Márcio falou aí do vendedor, ele tem aquela capacidade de debater com o cliente, é claro, com todo respeito e tudo mais, mas tem aquelas empresas que a característica dela é preço, então foge Uhum, também, uhum. cliente, tá? Foge. Você não quer todos os negócios, você quer todos os bons negócios. Exatamente, exatamente. Selecione porque, cara, é complicado. Você pode selecionar o cliente também, tá? Não é só o cliente que pode selecionar o fornecedor. Não, mas com certeza. É, Deixa alguns para sua concorrência. exatamente. Faz uma indicação. É melhor que bonequinho de voodoo. É. Bom, Márcio, bate-papo bacana, cara. A gente já tá chegando aí no final do nosso assunto. Eu gostaria de Puxa, te dar a oportunidade aí para você passar seus contatos, né? Falar um pouco aí do seu portfólio também, porque, cara, o pessoal que tá nos assistindo, se você está no Spotify, no Apple, na Amazon aí, depois entra no nosso canal no YouTube também, já dá o like aí, se inscreve no canal, põe tá? 500 estrelas. Aí o Márcio vai passar as redes sociais dele, ele também tem podcast, ele também é um cara, né, um grande comunicador aí dessa parte comercial, negociação, e além de ser um comunicador, um grande palestrante, ele tem a parte aí dos treinamentos, então você também pode ter ele aí, a equipe dele, né, fazendo o treinamento com a sua equipe para potencializar aí seus negócios também, né? Bacana. Bom, se você procurar marciomiranda.com.br, você me acha. Primeira coisa, O bater o site. nome ou workshop.com.br. Olha só, esse site hoje, alguém pergunta, você conseguiu registrar o workshop? Lá atrás. É aquela ideia de futuro. Mas a gente trabalha com treinamento de vendas, de negociação e mentorias do LinkedIn e ChatGPT. Então, como é que eu consigo legal. utilizar, não a parte técnica, isso aí deixa o pessoal de TI. A gente trabalha, como é que eu posso usar essa ferramenta para vender mais? Para negociar melhor, para alavancar negócio. Que esse E é o uma espírito. pessoa, vamos dizer, comum, que não tenha tanto conhecimento assim de tecnologia. Puxa, tem pessoas que Técnico, falam, né, vamos dizer. eu tenho 50 anos. Eu falo, não tem o menor problema, cara. Não é isso. É vontade. Você quer? Nós vamos dar o passo a passo para você usar a inteligência artificial, usar o LinkedIn para gerar negócio. E eu estou há 20 anos no LinkedIn e, olha, eu gero meus negócios por lá. Bacana. Então, é alguma coisa que a gente faz, não é que a gente aprendeu e leu e vai. Não. É o nosso dia a dia, é o LinkedIn e inteligência Isso é artificial. testado. Testado. E cada dia você está refinando, está melhorando, vendo o que funciona, o que não funciona e corrigindo. Então, se você quer treinar a sua equipe para vender mais, negociar melhor, porque o vender até é relativamente fácil. Você tem um bom produto e mergulha no preço, você vende. Mas o que paga a sua dívida não é a venda, é o que sobra, que é a Exatamente. negociação. Então, você quer bons negociadores na sua equipe, comprando, vendendo, enfim, no dia a dia. E isso é a nossa especialidade, já há quase 40 anos, falando basicamente disso. Nós temos livros, temos cursos, temos mentoria, consultoria, muita coisa para ajudar a média empresa a desenvolver, a capacitar a equipe e principalmente trazer lucros. Porque a minha cabeça não é de consultor, é de empreendedor. Sim. Então eu sei que o negócio tem que gerar dinheiro, o resto é poesia.
Sim. né? Então, no final do mês, você tem conta, no final do ano, você tem 13º, tem férias, tem tudo aquilo. Gente, a nossa missão é transformar essa empresa, estruturá-la e deixá-la andando sozinha. A gente não quer ficar grudado na empresa. A gente monta, mostra o caminho e a empresa toca a vida. Segue com as próprias pernas aí, né? Exatamente. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, é 11, estamos em São Paulo, 99109-7186. Beleza, o Luiz vai colocar na tela aí também depois, para ficar... Pessoal, se você perdeu aí o celular no Spotify, vai pro YouTube que tá na tela. Boa. E é isso, a gente é tranquilo, a gente fala a linguagem do vendedor, do empreendedor, do dono do negócio, porque eu sei que não tem nada fácil, Sim, sim. mas quem se moderniza, quem trabalha a equipe, quem profissionaliza a equipe, tem resultados. Sim, com certeza. E eu posso dar o meu depoimento aqui de cliente, ele deu treinamento para nossa equipe, gente, e trouxe muita coisa, muitos insights, muitas ferramentas de tecnologia, né? Essa parte da IA para auxiliar nos negócios. IA não é modinha, gente, é tendência, tá? Não tem volta. Então, goste você, goste não tem como, né? Dói menos se aceitar. Exatamente, exatamente. Então, é o que eu sempre falo, traga a tecnologia para o seu lado, tá? Mesmo você não gostando, traga a tecnologia para o seu lado ou ela vai agir contra você junto aos seus concorrentes. Então, isso é uma coisa que eu aprendi aí, gente, na prática, tá? Bom, agradeço muito sua participação, Márcio. Prazer enorme de passar o dia aqui com vocês. Eu queria deixar um pensamento para quem nos acompanhou. Na vida você não ganha o que merece. Você ganha o que consegue negociar. Bacana. Então, tá nas suas mãos. Não é mercado, não é governo, não é concorrência, é você. Sim, com certeza. Tá tudo sob o seu controle, né? Isso aí, graças a Deus, né? É. Bacana, bacana. Obrigadão. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a Abraço, próxima. gente.